Este personagem das Sagradas Escrituras, que quando o Senhor Jesus, ele, no seu último ano desta vida, nesta terra, que o Senhor, ele percorre, que ele vai para a Páscoa, ele passa por Jericó. E passando por Jericó, ele encontra esta figura de Bartimeu. Nós temos o texto em que Mateus, ele diz que são dois cegos. Marcos já diz que este é um cego e que este tem esse nome por Bartimeu, que está à beira do caminho. Lucas diz que é um cego, mas não diz qual é o nome destes. Mas haja vista que os evangelhos são sinóticos, têm a sua semelhança entre si. Não quero deixar também nesta palavra, nesta mensagem, a segunda pessoa que Mateus ele diz, deste segundo cego também, que está aqui por trás dessa história, também que Marcos, ele escreve de uma forma muito profunda, da qual o próprio Pedro relata para ele. Quando nós lemos esta palavra, amados, nós logo olhamos para a história deste escritor chamado Marcos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 13, nós temos esta figura deste jovem ainda aparecendo na história da igreja em meio aos discípulos. Ele começa a querer ter a sua caminhada, uma caminhada missionária para transmitir a palavra do Senhor, juntamente com Paulo, Barnabé, Tito e outros demais, Timóteo também. E eles continuam esta caminhada, ele quer pregar a palavra do Senhor, ele quer transmitir ela juntamente com Paulo, juntamente com Barnabé. Mas diz o versículo de número 13, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que Marcos, não o próprio nome dito, mas João, Marcos, ele retorna novamente para Jerusalém. E quando ele retorna novamente para Jerusalém, diante de Paulo e Barnabé havia acontecido algo que talvez aquilo que o Senhor queria para que acontecesse na vida de João Marcos, para que ele não prosseguisse a viagem, para que ele não prosseguisse, e esse não seria o seu fim, a qual Deus queria para com ele. Este relato diz, a Escritura, os comentaristas, que talvez a volta de Marcos novamente para Jerusalém foi que causou a briga entre Paulo e Barnabé. E a partir desse dia, desta briga, esses dois homens de Deus nunca mais se viram, nunca mais andaram juntos, um para um lado e outro para o outro. Mas Marcos, ele volta novamente para Jerusalém. E quando Marcos ele volta, ele coloca no seu coração a vontade agora de não querer sair mais vazio. Ele coloca no seu coração a vontade de não mais querer estar em meio àqueles que tinham conhecimento como Pedro, Paulo e Barnabé. Mas João Marcos coloca no seu coração agora a vontade de fazer a biografia daquele a quem ele estava seguindo com Paulo pela essa caminhada missionária. Ele queria conhecer um pouco mais a fundo. Então João Marcos, ele começa a buscar de Pedro as histórias do Senhor Jesus Cristo, e ele pega a pena em tuas mãos, os pergaminhos, e começa a relatar o Evangelho de Marcos a partir de então. Quando nós vemos na segunda carta de Timóteo, em que Paulo está quase a sucumbir-se à morte, o lamento de Paulo no capítulo de número 4, dizendo que alguns dos seus amigos haviam lhe deixado, dizendo que alguns haviam ido para outra cidade, e Paulo, ele pede a necessidade para Timóteo, para que fizesse algumas coisas para ele, e um dos pedidos de Paulo era que eles lhe enviasse a João Marcos novamente para o auxiliar. Agora Marcos, ele tinha no seu coração, ele tinha na sua vida uma
compreensão verdadeira e um conhecimento consistente da pessoa de Jesus Cristo, que ele ia. João Marcos não continuou na primeira viagem, retornou, recomeçou para tornar lá na frente a necessidade do Evangelho para o mundo. E ele escreve esta história. O Evangelho de Marcos trata-se muito dos recomeços na vida de um homem. E é esse tema que eu quero pregar nesta noite: recomeçar. Recomeçar. Quando nós lemos o versículo de número 51 deste capítulo, o cego Bartimeu, ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Buscando nos originais, nós descobrimos que a palavra original, ela é essa: que eu torne a ver. Ninguém que quer tornar alguma coisa jamais tenha visto ela antes. Quem quer tornar a algo, experimentou antes. Quem quer voltar a algo, já viu antes, já experimentou e já sentiu antes. Quem quer tornar a ver, quem quer tornar a sentir, quem quer tornar a estar em algum lugar, é porque antes já aconteceu isso em sua vida. E de fato, a história que nos conta acerca de Bartimeu, a mesma, ela é verdade. Há uma história que se encontra por trás dessa história, não pela a vida deste homem, deste cego, mas pela vida do seu próprio pai. Há uma história que conta que Timeu, pai de Bartimeu, era um dos generais de Israel. E ele se aposenta, aposentando-se, ele constrói para si uma pequena mercearia para o seu próprio comércio, para viver daquilo posteriormente. Timeu, ele dá continuidade à sua vida, com a sua aposentadoria, lutando. Agora, depois das guerras que ele havia passado, ele constitui família e tem filhos para si. Um deles é esse próprio personagem. Mas neste inteirinho desta história do próprio pai de Bartimeu, o senhor Timeu, esse general de guerra, ele volta-se para uma circunstância que acaba acontecendo em sua própria vida. Quando toda a Roma começa a adentrar dentro de Israel e dentro de Jerusalém, quando os romanos ali entram, eles começam a subjugar a todos quantos ali estavam, trazendo grande despojo, levando tudo que havia de grande conquista desse povo israelita de dentro de Jerusalém. Eles cobrando muitos impostos, e um deles, generais de Roma, acaba tomando tudo o que Timeu havia conquistado em sua vida. Passados-se os dias, Bartimeu, ele sabendo de todo este acontecimento, este homem, esse ex-general, tendo um conhecimento de guerra, ele passa a ser um renegado, um mercenário fugitivo, brigando contra o exército de Roma, indo contra tudo e contra todos por tudo que havia tomado. Mas a perseguição romana, com todo o seu exército, ela foi cruel e de grande perseguição agora para Timeu, sabendo do que ele era outrora, do seu conhecimento, das suas estratégias. Acaba que eles pegam Timeu em um grande cerco e todos os seus homens que havia com ele. Leva Timeu para a crucificação e todos os seus amigos também que estavam nessa incursão para com ele. Roma tinha por si algo que ela fazia para que todos aqueles que pudessem ver a necessidade, ver a crueldade na vida de um homem, todos aqueles que pudessem ver o que Roma estava fazendo para que os outros não pudessem fazer, pegaram os filhos de Timeu. É um deles, esse próprio aqui que Marcos escreve, e ele cega os olhos de Timeu, cega os olhos desse seu filho. A partir do momento, Roma, este filho de Timeu, passa a ser uma demonstração de como não afrontar a Roma. Todos que olhavam para este menino, via nele como não afrontar Roma e como não encontra a este império que se levanta. A partir de então, o que nós temos aqui
é agora esta necessidade. O tempo é passado, mas este jovem, este homem não perdeu a sua esperança. Este homem, ele tinha conhecimento da Sacra Escritura. Ele tinha o conhecimento deste que um dia entraria em Jericó, na Galileia, em Cafarnaum, pela promessa dos profetas. Bartimeu, ele tinha um conhecimento destas passagens gloriosas. E continuando, ele disse: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os seus discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Não só ele, mas também o seu amigo. E agora Bartimeu, ele começa a ter a sua característica agora um pensamento muito real e verdadeiro. Ele estava na saída da cidade. Agora imagino eu, imagina só você, o quanto isto foi amargurante e perseguido por Bartimeu. Quem sabe Bartimeu estava no início da cidade, buscando oferta para aqueles que adentravam. Talvez não foi na entrada de Jericó que aconteceu, mas Bartimeu acreditou que talvez seria na cidade, na saída de Jericó, que aconteceria um milagre para a sua vida. Bartimeu, ele começa agora a clamar uma grande senha no Novo Testamento. Bartimeu começa a clamar agora para si, também para aquele que havia passando, e para todos essa multidão. Uma coisa que nós vemos aqui: Bartimeu era cego por tudo que aconteceu nele, mas agora, neste momento, Bartimeu era o único que enxergava a realidade do mestre que passava. Ele entendia que ele era o filho de Davi. A promessa de Isaías capítulo 9, ele sabia que o filho de Davi, ele era prometido. Ele sabia que o filho de Davi, ele entraria em Zebulon, em Naftali, para abrir os olhos dos cegos, para trazer a luz aos que estavam em escuridão. Bartimeu sabia, ele tinha no seu coração esta realidade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez muitos diziam: não é este o Messias, não é este o prometido. Mas uma coisa Bartimeu sabia, eu vou falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não é o prometido, ele não vai parar, porque quem tem a promessa, ele tem que parar. Ele tem que parar. Foi profetizado, ele vai ter que parar. Se não é, ele vai continuar. E será um de muitos que já apareceram. Bartimeu, ele tinha esta certeza no teu coração: ele vai parar. Talvez o seu amigo que estava com ele, como diz Mateus, diz: olha, Bartimeu, como isso vai acontecer? Eu não entendo. Fica tranquilo, meu amigo, eu sei como vai acontecer. Está prometido a respeito do Messias. Mas Bartimeu, como que você vai fazer? Olha, nós não enxergamos, nós nos conhecemos o caminho, mas uma coisa é certa: nós podemos clamar, nós podemos gritar. Ele vai nos ouvir, e ele nos ouvindo, ele vai saber quem nós somos. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Há 3 palavras hebraicas para misericórdia e 3 palavras gregas para misericórdia. A primeira é reserva, a segunda é ram, e a terceira é shem. Shem, a misericórdia, quer dizer favor, sucesso, aceitação e fortuna. Quando Bartimeu estava clamando para o Senhor, ele não clamou apenas pelo filho de Davi, o misericordioso apenas também. Ele clamou por este título que somente Deus, Criador, poderia ver no homem. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, primeiro tu é prometido. Primeiro tu há de curar o enfermo, expulsar os demônios e dar vista aos cegos. E segundo, tu és misericordioso. Bartimeu estava dizendo: oh Jesus, tenha favor, faça-me um favor. Oh Jesus, eu preciso recompensar
misericórdia de mim, eu preciso ser aceito. Senhor, se a lei ela diz que o cego tem que ficar fora da cidade, eu tenho uma marca, tenho uma capa que me identifica desta maneira que eu sou, mas Senhor, não sou aceito, eu não nasci assim, não estou de acordo com a lei, ela diz que eu tenho que estar, por isso eu acredito, oh Deus eterno, no teu favor. Aleluia. Tenha misericórdia. Nesta noite o Senhor, Ele está vindo em encontro de você. Ele está vindo com misericórdia. O Deus misericordioso está aqui nesta noite, derramando da tua graça sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. A misericórdia é o ato de tratar um ofensor com o menor rigor que ele merece. Com o menor rigor que ele merece. Na Bíblia, a misericórdia de Deus é oferecer gratuitamente uma expressão não constrangida de amor, sem qualquer mácula de preconceito, aberta a todos os homens dignos igualmente. A misericórdia do Senhor está para todos. Para nós que estamos aqui dentro, para aqueles que estão lá fora. A misericórdia de Deus é a causa pela qual nós aqui reunimos nesta noite. A graça do Senhor, ela é que nos torna esta bondade eterna, que nós podemos sermos aceitos como nós somos. Ei, Ele te ama, Ele aceita como você é. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A misericórdia como a qualidade da fidelidade na ajuda. Quando os homens se dedicam a Deus, quando tem uma lealdade que corresponde à correta espiritualidade, então eles agem misericordiosamente. Misericordiosamente. A misericórdia tem que estar em mim, tem que estar em você. Você tem que enxergar o favor da alma, você tem que enxergar o sucesso da alma, você tem que enxergar a aceitação da alma e ver uma fortuna e uma riqueza que o próprio Cristo diz que não tem valor, é maior do que todo mundo. Ei, há um grande precioso em você, dentro de você, no teu ser, na tua realidade, ainda nesta noite, que tu esteja à beira do caminho, é hora de levantar. É hora de levantar. É hora de levantar. Talvez não aconteceu na entrada de Jericó, mas vai acontecer na saída de Jericó. Talvez você esperava que ele te visse, que ele te ouvisse no início, mas ele vai fazer um milagre na saída. Aleluia. O milagre chegou na saída para o filho da viúva de Naim. O milagre chegou no último momento para a filha de Jairo. Hoje é dia do milagre. A misericórdia vai sobre nós aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A misericórdia deve ser uma das características dos santos. Neste mundo, Jesus foi exemplo supremo do exercício da misericórdia. A misericórdia divina, ela é grande, ela é multifacetada, ela é abundante, ela é certa, ela não é o alvo, a misericórdia do Senhor. A misericórdia divina, ela é a base da nossa esperança, a graça aparente que nos sustenta, e a fé, a cobertura daqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Aleluia. Bartimeu, eles chegaram para o Senhor e disse: ei, chamaram. Então o cego disseram: ei, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo, levanta, ele te chama.
É noite de você ter bom ânimo. São dias de você ter bom ânimo. É para que no ano você venha ter bom ânimo. Porque Ele te chama. Ele te chama. A tua comunhão, a tua oração, a tua intimidade vem chamar a atenção do Criador nesta noite para você. A tua voz, as tuas palavras, as tuas perguntas. Aleluia. Então ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto. Levantou-se e deu um salto. Cego e mendigo colocaram para fora da cidade. Não podia entrar dentro da cidade. Ou era no início, ou era no fim. Saltou. Ninguém que é cego, ninguém que não enxerga estando no lugar, vai estacar a sua capa e dar um salto para a frente. Ele não sabe o que tem na tua frente. Ele não sabe o que ele tem. Se é um buraco, se é um obstáculo. Mas uma coisa é certa, ele largou a sua capa. Aquilo que lhe impedia de subir e de correr rapidamente. Agarrou-se ao seu companheiro e foi diretamente para o mestre, porque ele lhe chamava. Bartimeu não teve rancor. Bartimeu, ele não achou em si: eu vou vingar-me, vou voltar a enxergar, vou vingar o meu passado, vou atrás daqueles que derramaram sangue dos meus genitores, eu vou atrocidar, vou matar. Não! Bartimeu, ele foi um exemplo da misericórdia e do amor do Cristo que passava. A ele foi dado direito que pudesse retornar, tornar a ver novamente o futuro, a graça do Senhor. Aleluia! Aleluia! Agora veja que coisa maravilhosa. Contextualizando com este texto maravilhoso, o texto que nós lemos em 2 Coríntios, isso faz muita alusão a Bartimeu, este cego. Paulo nos fala nesta carta em 2 Coríntios. Ele começa a relatar e de repente no versículo 14 ele começa a dizer: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo estava relatando aqui a figura de um exercício romano na pessoa de Jesus Cristo. Esse conduzir em triunfo, tudo acontecia quando o general que estava em guerra, ele vencendo uma grande batalha, e esta batalha não podia ser uma batalha civil, tinha que ser contra um exército inimigo, e derrotando o exército inimigo, tinha que derrotar mais de 5 homens, e pegar e trazer todos os despojos, e todos aqueles que estavam escravos a partir do momento da tomada desta guerra. Quando este general e todo o seu exército voltava para Roma, ele trazia consigo tudo que ele havia conquistado nesta cidade. Olha só, no ano 70, quando Tito ele invade Jerusalém, ele fez essa grande percorrida, essa grande procissão deste triunfo aqui que Paulo está falando. Quando Tito ele entra em Roma, ele leva consigo os despojos, e um deles era todo o castiçal de ouro, o candelabro, com seus 7 braços. Ele leva também a mesa dos pães asmos para consigo, e também as trombetas de ouro para Tito. Isso foi uma grande conquista que ele teve em Jerusalém. Continuando, quando o general ele adentrava dentro de Roma, este general ele se colocava à frente. Todos os incursores que estavam com eles, todos os servos e escravos presos da guerra, todos os príncipes e generais, soldados que haviam sido capturados, atrás destes homens vinha todos os trompetistas, os instrumentistas na área destes instrumentos. Atrás desses instrumentistas vinha os
da própria Roma, colocando adorno em toda a cidade, e atrás vinha uns carregando um boi branco para o sacrifício a seguir. Após este boi, vinha então, mais uma vez, uma grande comissão de cantores, de tocadores de liras, tocando para o triunfo que seguia. Roma, neste dia, através deste general, ela estava ladeada, estava toda adornada, estava bela, porque aquele general, ele havia conquistado um grande território, e havia conquistado uma grande guerra para si. Esta guerra que este general, ele conquistava, não era qualquer batalha, isso acontecia apenas uma vez, ou nunca na vida de um general romano, e quando isso acontecia, muito era regozijado e festejado por esses homens. Após passar nesta procissão, aquele animal que ia ser sacrificado, vinha adiante dele, no meio, todo o exército que ali havia, uma grande parte destes homens que estavam com ele. Ali estava o general, em cima de uma carruagem de ouro, puxada por 4 cavalos, com uma túnica toda bordada, toda ali cheia de apetrechos de ouro, e com uma veste por cima, com estrelas de ouro. Para ele, aquilo era um grande dia. Atrás desse general vinha a sua família, também trazida por todo aquele cortejo, e atrás da sua família vinha os sacerdotes que haviam em Roma, trazendo consigo o incensário, a qual estava aceso, ali balançando. Este incensário ele deixava para trás, e de acordo com o vento ia levando um perfume, ele se exalava por toda aquela procissão, por todos aqueles homens que estavam ali festejando, os soldados alegres, atrás dos sacerdotes. Então vinha todo o exército regozijando, vinha toda a multidão, os generais, todos aqueles que ajudaram este general a assumir a guerra. Eles vinham glorioso, aquele cheiro era algo que marcava a sua vida. Aquele sacerdote balançando aquele incensário trazia para eles um grande momento, mas de acordo com o vento batia, aquele perfume marcava a morte dos escravos, marcava a morte daqueles que estavam presos. Não era um perfume bom, não era um aroma bom de se sentir. Na frente, eles sabiam que a forca lhes esperava. Atrás, aqueles que estavam atrás do general sabia que o pódio lhes esperava para a sua premiação. Agora veja a figura deste aqui, que Paulo traz acerca de Jesus, de maneira que em parte a história se aplica a nós cristãos de hoje. Jesus Cristo é o nosso grande comandante supremo, bendito é o Senhor. Ele veio a um território estrangeiro, a qual este mundo que aqui nós estamos, para derrotar o arco inimigo que é Satanás. Ao invés do Senhor ele matar 5.000, ele quer um alimento para 5.000. Ao invés de ele matar 3.000, ele deu vida para 3.000 e mais 2.000 depois do Pentecoste. Jesus, ele tomou para si o espólio de guerra e tornou-se triunfante no céu para mim e para a sua vida. Aleluia. Agora, algo que eu vejo aqui é na figura do sacerdote. Ele ia balançando o seu incensário, a fumaça, o perfume, ele ia exalando. Isto é uma figura para a igreja de hoje. Tu que vives numa vida de engano, o incensário está balançando. Tu que vives uma vida de mentira, o incensário está balançando. Tu vais sentir cedo ou mais tarde o aroma deste perfume. Aqueles que vivem uma vida de traição e de adultério, o incensário está balançando.
coisa maravilhosa, aqui no capítulo de número 11, diz o Senhor, é acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz o último versículo, e Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Seguia Jesus estrada fora. Bartimeu gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão ainda não tinha entendido isso. A multidão ainda não tinha entendido que verdadeiramente ele era filho de Davi. A multidão começa a caminhar com grande alegria. Vamos para Jerusalém, vamos para a Páscoa. De Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, era 25 quilômetros. Todo judeu que estava não mais, não muito além de 25 quilômetros, ele era obrigado a participar da Páscoa. Ano após ano, lá estava Bartimeu. Senhor, que dia que vai acontecer, Pai? Eu quero ir, Jesus. Todos os anos, a multidão passa para lá, volta contando o que aconteceu. Ano após ano, Senhor, a multidão vai e vem. Mas agora, e de minha vida, eu quero participar. Neste dia, a graça, a misericórdia, viu Bartimeu, ele pode levantar. Ele estava indo para a Páscoa em Jerusalém. Diz no capítulo 11, apenas para nós terminarmos aqui nesta noite, esta palavra, que agora, a entrada triunfal, ela não foi silenciosa. O povo entendeu que ele era o filho de Deus. Disseram, busque o jumentinho. Trouxeram o jumentinho. E lá vai o mestre sentado no jumentinho. Sentado no jumentinho. A multidão com palmos, com plantas, com tecidos estendidos, dizendo agora, eles haviam entendido o que Bartimeu havia falado. No versículo de número 9 diz, tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamava, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor. Então, agora o que acontece, sabe o que é? É que Bartimeu, ele entra no coro dizendo, é verdade, é Hosana, ele é o que vem em nome do Senhor. No versículo de número 10, ele diz, bendito, 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 é o que vem em nome do rei, Davi, 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 Hosana, Hosana, é o que vem em nome do Senhor. A multidão entendeu, a multidão entendeu a verdade do Bartimeu. Ele é filho de Davi, ele é Hosana, e ele vem, e ele vem, e ele vem para nós. Recomeçar. Bartimeu recomeçou. Hosanas, bendito é o rei que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosanas nas maiores alturas. Ele te vê nesta noite. Ele te vê nesta noite. Você tem que recomeçar. Eu trago essa palavra para você nesta noite. Você tem que recomeçar. Tu tem que recomeçar essa caminhada de novo. Tu tem que voltar a cantar de novo. Aleluia. Tu tem que recomeçar este ministério que o Senhor te deu. Tu tem que recomeçar este ministério profético. Tu falou que eu não vou me levantar. Eu preciso de um de outro. Nunca mais você é o mesmo. Mas dentro do teu coração você quer recomeçar novamente. E ele caminha conosco. Ele te viu. Ele te vê. E a misericórdia dele que lhe trouxe aqui nesta noite foi única e especial. Recomece. 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 Talvez por isso estou dizendo. Não adianta, rapaz. Fique quieto no teu lugar. Eles não te veem mais como você é. Mas tu vai ter sucesso. Misericórdia é sucesso.
sepultura, misericórdia é fortuna. O que você perdeu, Deus está restituindo. Se você perdeu as suas forças, se o corpo lhe traiu a tua esperança, está sucumbindo à enfermidade, hoje, em nome de Jesus, tu sairás curado. Oh, aleluia! Se já não tem mais certeza do nome no livro da vida, hoje o Pai abre ele novamente e diz: está aqui, ele não discutir você. Com a permissão do pastor, você pode ficar em pé. Eu convido a minha esposa para estar levando comigo. As crianças, venham, crianças. Venham. Teu lugar, vamos orar. Você quer recomeçar? Vem. Ele quer trazer de novo uma vida de bênção e de vitória. Você que parou à beira do caminho, está longe, venha recomeçar. Venha recomeçar nesta noite. Venha recomeçar. Aleluia! Vamos te ver de novo! Vamos te enxergar novamente! Deus, você pode adorar conosco nessa noite! Você pode bendizer ao Senhor pelo poder
Aleluia. Não tem? Que o Senhor possa te dar outra oportunidade. Levante as suas mãos assim comigo. Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio que o meu clamor chegou diante de Deus e Ele entrega nas minhas mãos a minha vitória. A minha vitória. A minha vitória. Em nome de Jesus, fecha as suas mãos assim. Poderoso e eterno Deus, é na autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todos os nomes, que nós apresentamos a cada um dos teus filhos que aqui estão esta noite, e que o Senhor venha entregar a sua vitória, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, e que Ele possa sentir a graça do Senhor sobre a sua vida. Ele crê que recebeu a vitória, dá glória a Deus. Aleluia. Faz um jovem entregar a vida para Jesus. Isso, meu filho. Jesus já te levou da morte. Você não pode dizer 10 vezes. A mania da caçuíta. Mas hoje Deus te coloca por terra toda armadilha preparada contra a tua vida. Vem aqui, vem. Isso. As crianças já ficam aqui para louvar. Isso, faz assim com a sua mão. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, onde não há borracha do inferno que pode apagar. Você crê na vitória? Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos mais estas vidas para ti. Que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida. Que o Senhor venha cercar ele pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás. E que o Senhor possa guardá-lo debaixo das tuas mãos. Firmar os seus pés sobre a rocha. E que nós possamos ver testemunhos de louvor